A paz do Senhor, amigo professor. Grande é a minha alegria neste dia por mais uma pré-aula e por nós estarmos juntos mais uma vez para aprender mais de Deus. Eu espero que neste dia eu possa passar para cada professor o que há de melhor em mim, ou seja, que você possa passar para o seu aluno algo de Deus e que possa se desenvolver através desta lição. Mas antes de tudo, vamos fazer aquela oração, porque tudo que começa com oração, começa bem. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui gratos a Ti por mais uma pré-aula. Em nome de Jesus, usa-nos conforme a Tua vontade e o Teu querer para ministrar a Tua palavra e para trazer, meu Pai, algo da Tua parte para cada professor, que cada um possa se desenvolver, meu Pai, na graça e no conhecimento que há em Ti e que possamos fazer o melhor para Ti, em nome de Jesus. Amém? E a nossa lição de hoje é a lição de número 7. O meu amigo Jesus é batizado. Isto se encontra no livro de Mateus 3, do 1 ao 7, onde fala aqui na Bíblia primeiramente sobre João Batista e o seu chamado, e depois sobre o batismo de Jesus. Então a lição, meus professores, começa com você recapitulando a aula passada e falando um pouco sobre quem era João Batista, de onde ele veio. Então você explica para os seus alunos que ele era o filho de Isabel e Zacarias, que já eram idosos e já não podiam ter mais filhos. E ali Deus operou um milagre e o menino veio, e o menino é João Batista, um homem escolhido por Deus para anunciar a vinda do nosso Salvador Jesus. E isso está escrito no livro de Isaías, que diz: vós que clamam do deserto, preparai um caminho do Salvador, endireitar as suas veredas. Então João Batista, ele veio para anunciar a vinda de Cristo, e todos aqueles que crescem no nome de Jesus Cristo era batizado por João Batista. E aqui eu trouxe, meus professores, uma sugestão. Eu fiz aqui João Batista e eu tinha um pedaço de pelo. E aqui eu fiz para você passar para o seu aluno a ideia de que João Batista, ele vestia roupas com pele de camelo, cinto de couro, e que ele comia, a sua refeição era gafanhotos e mel. Então no final da aula você pergunta: com que roupa João Batista se vestia? O que João Batista comia? E você responde para cada aluno, e cada aluno pode responder. Ele se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto e mel. Então não é uma alimentação muito comum entre nós, mas era isso que João Batista comia, né? E você explica também para o seu aluno que João Batista morava no deserto, ele vivia no deserto, não é? Então o deserto não era um lugar agradável, não era um lugar confortável, não era um lugar que tinha luz, que tinha, vamos dizer assim, cama, não tinha mesa para ele se sentar e ali se alimentar, não tinha água. Então era um lugar difícil. Então o deserto era um lugar difícil. Então passe a ideia para o seu aluno de como seria o deserto e como vocês acham que cada um dos seus alunos iria agir se tivessem num deserto. Será que estaria pregando a palavra de Deus? Será que estaria anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós fazemos nos dias de hoje? Aleluia! Vamos lá para a nossa memorização. E eu trouxe aqui como sugestão: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus 13:17. E nós sabemos que essa frase foi falada por Deus no momento em que Jesus foi batizado. E ali você manda seus alunos repetirem, né? Vamos repetir comigo. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus 13:17. E aí você passa a explicar o versículo e a sugestão que eu trouxe hoje. Veja que ali eu trouxe Jesus, aqui de um lado,
não é? Que é o filho querido de Deus. Então você pergunta para a sua criança: quem é o filho querido de Deus, que dá muita alegria a ele? E é claro que as crianças vão dizer: Jesus! E ali você mostra essa outra imagem de um filho e um pai ajudando, né? O filho ajudando o pai. Então você fala para o seu aluno: como você pode trazer alegria para o seu pai? Será que se você for desobediente, você está agradando o pai? Será que você for birrento, não quiser fazer nada, não quiser fazer as tarefinhas, você está agradando o seu pai? E aí, se você não quiser comer aquela comida tão gostosa que a mamãe fez com tanto carinho, não quero comer. Então, será que você está agradando o seu pai? Então, como você pode trazer alegria para o seu pai? Ajudando, obedecendo e fazendo coisas que agradam ao seu pai. E você tem que passar para o seu aluno que Jesus, ele fazia de tudo para agradar o Pai, que é Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Então, veja só, o versículo explica bem. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, explique para o seu aluno que ele tem que ser um filho que dá muita alegria para os seus pais. Amém? Fazendo o que agrada aos seus pais e obedecendo como Jesus fez. Então vamos para a sugestão de hoje da nossa lição, que eu já trouxe uma parte explicativa da vida de João Batista, como ele vivia, o que ele vestia, o que ele comia, onde ele vivia. E agora eu trouxe a sugestão do batismo. Vamos lá. A sugestão do batismo, aqui está. Aqui eu fiz um cartaz. Aqui eu fiz um cartaz onde existem pessoas que estavam ali naquele lugar que eram batizadas por João Batista. E muitos perguntavam a ele, não é? Como podemos agradar ao Pai? O que devemos fazer para ser batizado? E ali João Batista não só pregava a vinda do Senhor, mas ele falava para que todos se arrependessem de seus pecados, para que pudessem servir a Deus com alegria e obediência. Então, meus professores, o que eu gostaria de explicar para vocês é que você tem que fazer a sua criança entender o sentido do batismo. Por que batizar nas águas? Por que nós devemos nos batizar nas águas? Então, veja só, quando cada um aceita a Jesus, uma das primeiras coisas que se faz é descer as águas, para que haja arrependimento. Então, o seu aluno vai perguntar: mas Jesus pecou? Por que ele foi batizado? Então você tem que fazê-lo entender que Jesus quis ser batizado para que se cumprisse a lei, para que agradar o Pai, porque todos eram batizados. Então ele fez isso para ser o nosso exemplo, o nosso maior exemplo de obediência a Deus. Então você explica para o seu aluno que descer as águas, ser batizado nas águas, é quando você se arrepende dos seus pecados e passa a fazer o que agrada a Deus. É uma renúncia. Então, você aceita Jesus e desce as águas. Então, amigo professor, eu trouxe uma sugestão para vocês, que assim que você der a lição, que é essa sugestão que eu trouxe, aqui Jesus, ele vai ser batizado. Então, aqui eu trouxe essa ideia para Jesus submergir. E assim que Jesus voltar, não é? Que João Batista batiza ele, né? Na verdade, João Batista não quer batizar Jesus. E Jesus diz a ele que ele tem que batizar, porque ele tem que fazer o que agrada ao Pai. E ali, Jesus aceita batizá-lo. E assim que Jesus desce as águas e que ele retorna, aí vem o Espírito Santo, não é? Em formato de uma pomba, que desce sobre a cabeça de Jesus.
é quando você vai dizer para os seus alunos repetir a nossa memorização. Por quê? Porque este versículo foi exatamente o que Deus falou. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. E aqui, amigo professor, explique para o seu aluno que a Trindade, as três pessoas santas estavam naquele lugar. Jesus, o Espírito Santo e Deus falando: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Então, os três estavam reunidos naquele lugar. Então, imagine, mande a sua criança imaginar que os três estavam ali juntos e muitos ouviram e presenciaram aquela cena gloriosa que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amigo professor, essa sugestão que eu trouxe é algo não é nada de muito difícil. Veja só que é um rasgo que eu fiz na cartolina. Veja, coloquei a pombinha que ela vai subir e descer. Só isso, mais nada. E a mesma coisa o Jesus aqui atrás, subindo e descendo. Então é algo bem prático, algo bem fácil que eu trouxe para vocês, não para que vocês façam igual ao meu, mas que a partir desse você desenvolva o seu. Use o talento que você tem, o talento que Deus lhe deu, e Deus fará a tua aula prosperar. Aleluia, glória a Deus. Então, imprima na internet uma pombinha, monte, porque isso aqui é uma montagem. Aqui essa figura é de uma lição, essa figura é de outra. Então aqui eu fiz uma montagem, cada um aqui é de um lugar diferente. E então você pode imprimir, montar essa imagem e fazer este lindo visual. E aqui é só você fazer um corte para que a pombinha suba e desça, ó. Tá vendo? Num papel mais durinho, também para que Jesus suba e desça. Uma outra sugestão que eu tenho para dar para você fazer com seu aluno é trazer a experiência para ele de ser batizado nas águas, pois muitas crianças nos dias de hoje, depois que crescem e se tornam adolescentes, não querem ser mais batizados nas águas. Então, fica complicado. Então, o tempo que você tem para instruir o seu aluno a ter o desejo de ser batizado nas águas é hoje, é agora. Então ensine para o seu aluno com muita fé e perseverança que quando chegar no tempo, que há mais ou menos uns 12 anos, ele tem que descer as águas, ele tem que ter esse desejo. Então, como eu já dei essa lição, então eu fiz o seguinte: eu coloquei cada aluno no meu colo, sentado no meu colo, com a cabeça para o lado de cá e as pernas para o lado de cá. E ali eu fazia a profissão de fé com cada aluno. E eu dizia: você crê que Jesus é o Cristo? Aí a criança dizia: creio. Você crê que ele é o Filho do Deus vivo e que ele é o seu único e suficiente Salvador? E a criança respondia: creio. E ali eu dizia: feche o narizinho. Aí ele fechava e eu dizia: eu te batizo em nome de Jesus. E ali era só para você fazer com a criança um tipo de ensaio, para que quando ele tivesse 12 anos, tenha o desejo de ser batizado nas águas, pois a evolução de hoje é muito grande. E quando a criança passa para a fase da adolescência, a tecnologia o separa de Deus. Então, o tempo de aplicar isso no coração da criança é hoje, pois eu já ouvi muitas vezes que o coração da criança é daquele que chega primeiro. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por esta lição, pela sua vida, e espero que você se desenvolva com a autoridade de Deus para dar a sua lição dentro da sua sala de aula e que os alunos saiam ali alegres e regozijados com a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela essa lição de hoje. Em nome de Jesus, fica na paz e até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.